Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 34ª aula vamos então fazer uma massagem de relaxamento às costas de 30 minutos. Antes de mais, gostava de apresentar-me, meu nome é Rubén, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos do nosso curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Quando nós vamos fazer uma massagem de relaxamento, temos então uma sessão de 60 minutos, uma hora, mas devemos dar sempre a opção ao nosso cliente de fazermos uma sessão mais pequena e apenas, por exemplo, às costas, onde vamos então fazer uma massagem de 30 minutos. Normalmente o cliente pede mais ou a massagem às costas ou então ao corpo inteiro. Quanto aos valores, se nós cobrarmos uma sessão de uma hora, uma sessão maior ao corpo inteiro, onde nós vamos fazer a massagem a todos os segmentos do corpo do cliente, aí eu normalmente cobro 30 euros e caso o cliente queira apenas uma massagem às costas, nós podemos dar essa opção, uma opção de 30 minutos, onde nós vamos fazer a massagem de relaxamento apenas às costas e também à região da nuca. E aqui vamos então cobrar, eu cobro normalmente 65% do valor da massagem completa, ou seja, do corpo inteiro. Se eu cobro 30 euros numa sessão de uma hora, vou cobrar então 20 euros numa sessão de 30 minutos. 65% de 30 euros dá 19,5 euros e aqui eu vou arredondar para 20 euros. Quando o cliente marca uma sessão de 30 minutos de massagem às costas, nós vamos então aplicar todas as técnicas de massagem de relaxamento, relembrando a técnica de deslizamento superficial, que é uma técnica de diagnóstico, que é o primeiro contacto com o cliente, e também é aquela técnica onde nós vamos então espalhar o óleo. Temos a técnica de deslizamento profundo, onde nós vamos trabalhar a circulação sanguínea e linfática do nosso cliente e também começar a relaxar os músculos. A técnica de amassamento é uma técnica que vai também ajudar no relaxamento muscular, até mesmo a nível um pouco mais profundo. A técnica de torção vai ajudar também na mobilização, ou seja, no movimento dos próprios músculos, e também aplicamos a técnica de rolamento da pele para podermos então soltar todas as aderências da faixa superficial ou do tecido subcutâneo que encontra-se então entre a pele e os músculos mais superficiais. Normalmente numa massagem de corpo inteiro nós repetimos 3 vezes cada manobra de cada técnica de massagem, enquanto que nesta massagem específica, até mesmo para dar 30 minutos, vamos então aplicar 5 vezes ou 5 repetições por cada manobra de massagem das técnicas de massagem. E antes de irmos então para a massagem de relaxamento de 30 minutos às costas, gostava então de convidar-te a subscrever o canal, a deixares o teu gosto e também, caso tenhas alguma dúvida, já sabes, podes deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos iniciar então a nossa massagem de relaxamento às costas e como nós já sabemos que vamos gastar 30 minutos, vamos então pegar num óleo vegetal, vamos aplicar 4 a 5 pumps e também podemos utilizar um óleo essencial, um óleo de lavanda ou alfazema ou até mesmo camomila e vou aplicar 1, 2, 3, 4 gotas do óleo vegetal. Vou então misturar com o meu dedo e vamos então aplicar no cliente. Lembrem-se que o cliente, quando tem muito pelo, nós devemos colocar um pouco mais de óleo. Vou então colocar ou derramar para a minha mão e vou então espalhar devagar pelas costas do meu cliente. Lembrem-se, movimentos longos e suaves. Se acham que é pouca quantidade, vamos pôr mais um pouco. Já espalhamos então pelas costas do nosso cliente o nosso óleo e vou agora começar pela técnica de deslizamento profundo. Aplicamos então os óleos nas costas do nosso cliente através da técnica de deslizamento superficial e agora vamos para a técnica de deslizamento profundo. E agora, em vez das normais 3 repetições que nós aplicamos
Numa massagem completa, vamos agora aplicar então 5 repetições por cada manobra de massagem. Vou fazer o deslizamento em leque. Para fazer o deslizamento em leque, vamos utilizar então a palma da mão e os dedos afastados e vamos utilizar este movimento com uma trajetória circular. Ou seja, vou fazer este movimento. E vamos voltar sem pressão. Vamos com a pressão 3. E voltamos sem pressão. Pressão 3. E voltamos sem pressão. Lembrem-se, pressão 3 para cima, no sentido ou na direção centrípeta, e pressão 1 na direção centrífuga. E mais uma vez, pressão 3. E pressão 1. Vamos utilizar a palma da mão e os dedos. Vamos deslizar numa orientação longitudinal, uma trajetória linear, e vamos voltar com os dedos afastados, sem pressão. Novamente, com pressão 3, e voltamos sem pressão ou com pressão 1. Agora vamos utilizar a palma da mão, ou seja, vamos utilizar uma manobra palmar. Com a palma da mão exercemos apenas a pressão com a palma da mão e voltamos sem pressão. Com pressão, pressão 3, sem pressão ou pressão 1. Novamente, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vamos utilizar a região digital, ou seja, vamos utilizar os dedos fechados e vamos levantar a palma da mão. Vamos deslizar com a palma da mão levantada, em pressão 3, do pescoço até aos ombros novamente com pressão 3, e voltamos dos ombros até à crista ilíaca sem pressão. Pressão 3, e dos ombros até à crista ilíaca sem pressão ou pressão 1. Novamente, deslizamento profundo, deslizamento profundo e deslizamento superficial. Vamos agora utilizar a região tenar, que é esta região. Vamos então deslizar com a região tenar, com a pressão 3, e novamente na orientação longitudinal, e voltamos sem pressão. Novamente, com pressão 3, e voltamos com a pressão 1, também podemos dizer sem pressão. Agora vamos deslizar com o bordo ulnar. Vamos então deslizar, novamente com a pressão 3,
Quando chegamos aos ombros, podemos segurar no ombro para ser uma manobra mais fluida e voltamos sem pressão. Pressão 3 até aos ombros, agarramos no ombro e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 até à nuca, da nuca até ao ombro, pressão 3, abraçamos o ombro e voltamos com a pressão 1. Com pressão 3, pressão 3, abraçamos o ombro e voltamos sem pressão. Mais uma vez. Voltamos com a pressão 1. Vamos utilizar então o nó dos nossos dedos, os proximais. Vamos deslizar pelas goteiras vertebrais do nosso cliente. Chegamos à região da nuca, afastamos até aos ombros. E aqui vamos aproveitar para agarrar no ombro, para manter o movimento fluido. E voltamos sem pressão. E novamente, com pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Com os polegares deslizamos então com a pressão 3, vamos até aos ombros com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 até ao pescoço, do pescoço até aos ombros, pressão 3 e dos ombros até à crista ilíaca, pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e vamos voltar com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. E só mais uma vez. Pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora com os dedos entrelaçados, vou então ter como área de contacto a região tenar. A coluna vai passar aqui no meio e vou então deslizar no meu cliente e novamente trabalhar as goteiras vertebrais. Chego aqui junto à cervical, afasto e deslizo com a região tenar até ao ombro e volto do ombro até à região lombar em deslizamento. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 3 com a região tenar e volto com a mão afastada até à região lombar com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. Vamos agora fazer o amassamento. Vamos trabalhar mais a nível dos músculos laterais, do abdômen. Já sabem, a mão vai encaixar na outra, em movimentos concêntricos para dentro. Amassar bem. Amassamos bem a parte mais lateral. Mais uma vez. Agora vamos trabalhar deste lado, à volta. Agora, com a região do bordo lunar, fazemos círculos para fora, ou seja, círculos excêntricos.
Chegamos junto à região da cervical, deslizamos até aos ombros e voltamos dos ombros até à região lombar com a pressão 1. Fazemos o amassamento, deslizamento e deslizamento. Amassamento, deslizamento e deslizamento. Agora do outro lado, amassamento, com o bordo lunar, deslizamos com a pressão 3 e deslizamos com a pressão 1. Amassamento. Caso vocês queiram fazer do outro lado da marquesa, também podem fazer. Pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez. Pressão 3. Deslizamento, com pressão 3 também. E voltamos com o deslizamento com a pressão 1. Podemos também utilizar o nó dos nossos dedos para o amassamento. Lá está, movimentos excêntricos. Vamos até aos ombros e voltamos sem pressão. Também temos as nodulares, em movimentos circulares, excêntricos, movimentos circulares excêntricos, movimentos excêntricos, movimentos circulares excêntricos e deslizamos até aos ombros e voltamos em deslizamento superficial ou com a pressão 1 ou sem pressão. Agora vamos fazer o amassamento com os polegares. Primeiro vou trabalhar aqui do lado esquerdo do cliente. Vou trabalhar também na região das goteiras vertebrais, círculos excêntricos também e curtos. Depois fazemos deslizamento e voltamos com o deslizamento com a pressão 1. Novamente, amassamento, amassamento, deslizamento profundo, deslizamento superficial. Mais uma vez, amassamento com os polegares, deslizamento profundo e deslizamento superficial. Agora do lado direito, lá está, caso queiram ir para aquele lado da marquesa, também podem fazer. Só não querem andar a fazer cada manobra em cada lado da marquesa, ter que andar sempre a mudar de posição. Deslizamento até aos ombros e volto novamente em deslizamento superficial.
amassamento. Óbvio que daquele lado dá muito mais jeito fazermos do lado onde estamos a executar a massagem, no entanto não é impossível. E voltamos em deslizamento superficial. Vamos então fazer a torção. Lembrem-se sempre que vamos utilizar 4 dedos, o indicador até o dedo mínimo, contra o polegar e vamos sempre alternando. Vamos fazer então a torção desta forma, 4 dedos contra um polegar, 4 dedos contra o polegar, 4 dedos contra o polegar, 4 dedos contra o polegar. E vamos repetindo e alternando os 4 dedos contra o polegar. Chegamos perto das axilas, deslizamos e vamos repetir. Aqui trabalhamos os músculos mais laterais e também um pouco dos músculos posteriores. Novamente em deslizamento e agora torção. Torcemos bem. Quanto maior a torcedura, mais profundamente também conseguimos atingir. Podem trabalhar mais de uma forma mais reta ou então mais inclinada. Mas para o cliente do relaxamento é preferível um pouco mais reta para que a mudança não seja tão brusca. Terminamos a torção deste lado, agora vamos trabalhar aqui na região da cintura escapular. Vamos desde a cervical até aos ombros. Voltamos em deslizamento e agora vamos executar a torção deste lado e depois na região também da cintura escapular. Uma vez, duas vezes e 3 vezes. Tirar deste lado, torção, deslizamento, torção, deslizamento e torção, deslizamento. Agora vamos fazer o rolamento da pele. Lembrem-se, os polegares desta forma posicionados e com os dedos indicadores e os dedos médios, vamos então empurrar a pele contra os polegares. Vou desde a região lombar até à região da cintura escapular e voltamos em deslizamento. Fazemos um rolinho para fazer o rolamento da pele e voltamos em deslizamento. Rolamento e voltamos com o deslizamento. Agora do outro lado, rolamento e voltamos em deslizamento. Rolamento, deslizamento até aos ombros e deslizamento até à lombar. Rolamento, deslizamento com a pressão 3 até aos ombros e deslizamento com a pressão 1 até à lombar. Agora vou então deslizar com a região digital. Vou desde a base do occipital até aos ombros com a pressão 3 e dos ombros até à base occipital com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1.
e pressão 3 e pressão 1. Agora com a região nodular mais distal, vamos então deslizar desde a base do occipital até aos ombros com a pressão 3 e dos ombros voltamos com um deslizamento superficial, pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e pressão 1. Agora vou apenas trabalhar a nuca com a região nodular. Pressão 3, pressão 1. 2, pressão 3, pressão 1 e 3. Agora vamos utilizar a região nodular mais proximal. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. E pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora com os polegares, pressão 3, voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. E pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora vou fazer o deslizamento profundo com os polegares apenas na nuca. Uma vez. Pressão 3, pressão 1. Pressão 3, pressão 1. Agora vamos então fazer o amassamento com a região nodular mais distal. Movimentos circulares para fora. E voltamos em deslizamento. Amassamento. E voltamos em deslizamento. E mais uma vez, amassamento. E voltamos em deslizamento. Agora com os polegares, vamos então desde a base do occipital, círculos curtos, até junto dos ombros e voltamos em deslizamento. Amassamento. Voltamos em deslizamento. E mais uma vez, amassamento. E voltamos em deslizamento. Agora do outro lado, amassamento. Voltamos em deslizamento. E mais uma vez, amassamento. E voltamos em deslizamento. Para fazermos a torção, vamos posicionar deste lado da marquesa. E vou então, uma vez, torcer bem, um polegar contra os 4 dedos da mão oposta. E agora deste lado, podia ir para aquele lado da marquesa, mas vou manter-me deste lado.
e torção, deslizamento. Para terminarmos então a massagem, vamos terminar com a técnica de deslizamento superficial e vamos fazer um deslizamento superficial, ou seja, desde a nuca até à região lombar com a pressão 1 e da região lombar até à nuca, novamente, a pressão 1. E aí vamos indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Esta foi então a aula de massagem de relaxamento de 30 minutos às costas. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto e até à próxima.